depois da fé ser provada. Mas ele não pecou contra Deus. Então, se alguém estiver passando por um revés, por uma situação difícil, deve continuar firme, confiando em Deus. Não deve blasfemar contra Deus. Deve permanecer com a fé e na palavra de Deus. Porque no mundo espiritual, coisas acontecem que nós não estamos vendo, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, nós seremos vitoriosos. Não podemos desprezar as estratégias do nosso inimigo. Mas também, meus irmãos, um outro ponto desta mensagem que eu quero passar para os irmãos, nós também não podemos superestimar o poder do inimigo. Como eu já disse, o poder do inimigo ele é limitado pelo poder de Deus. E há coisas que acontecem na nossa vida que não tem nada a ver com o diabo, que não tem nada a ver com Satanás, tem a ver conosco mesmo. Porque muita coisa pode acontecer na nossa vida sem a influência de Satanás. Nós mesmos, com a nossa natureza de pecado, muitas vezes desobedecemos a Deus sem nem mesmo sermos tentados por Satanás. Nós somos tentados por nós mesmos, pela nossa própria concupiscência, como diz Tiago, pela nossa própria natureza. Nos desviamos da vontade de Deus. E aí queremos acreditar a Satanás o nosso erro. Mas não tem nada a ver com Satanás, tem a ver conosco mesmo. E aí nós precisamos, na verdade, nos reconciliar com Deus. Nós precisamos buscar a Deus e não ficar dando crédito a Satanás por coisas que ele não faz. Então nós não devemos nem superestimar e nem subestimar o poder do inimigo, mas devemos estar conscientes de que existe uma batalha espiritual. Agora, se existe uma batalha espiritual, a palavra de Deus nos diz que existe a batalha espiritual, a palavra de Deus também nos diz que nós não estamos sozinhos nessa batalha. A palavra de Deus diz que o próprio Deus está presente nessa batalha para nos fortalecer. Deus está conosco para nos capacitar para vencer essa batalha. É Ele quem nos fortalece. O texto que nós lemos começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus nos diz que a força do poder de Deus está à disposição daquele que crê. Então, se você está passando por provação, se você está passando por tentação, faça o que a palavra de Deus está dizendo. Fortaleça-se no Senhor, porque é Deus quem nos fortalece para nós sermos vitoriosos nessa batalha. Ninguém está imune dessa batalha. Todo crente passa pela batalha espiritual. Todos nós passamos. Mas todos nós temos acesso ao poder de Deus na nossa vida para nos dar a vitória. Ele nos capacita. O que acontece muitas vezes é que nós estamos alheios à batalha e estamos alheios ao poder de Deus também. Não nos empoderamos do poder que está à nossa disposição para lutarmos contra o inimigo. Muitas vezes o que fazemos é ficar reclamando da vida. Muitas vezes reclamamos de Deus e com Deus e não usamos o poder de Deus, o poder que Ele nos dá para enfrentarmos a batalha. E Deus nos dá o poder para, mesmo em meio às maiores tribulações, sermos vitoriosos. No verso de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, que é o poder de Deus que está à nossa disposição, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencidos, permanecer
permanecerdes inabaláveis. Então nós podemos permanecer inabaláveis com o poder de Deus atuando em nós. Esse poder está à sua disposição. Irmãos, é bem verdade que na nossa caminhada cristã, nessa luta, às vezes nós sofremos algumas derrotas. Porque, como eu disse, tudo que acontece tem um objetivo de Satanás: fazer com que nós desobedeçamos a Deus, com que nós pequemos. E às vezes nós pecamos. E quando nós pecamos, isso significa uma derrota. Mas não significa que nós perdemos a guerra. Nós perdemos um jogo, mas não perdemos o campeonato, já que eu usei o futebol como exemplo. Nós perdemos uma das batalhas pequenas, mas nós não perdemos a guerra. Quando nós pecamos, nós caímos, mas Deus nos levanta se nós olharmos para Ele e nos fortalecermos. E Ele nos capacita para continuarmos lutando. E nós seremos vitoriosos. Sabe por quê, meus irmãos? A vitória de Satanás já está decretada. A vitória de Satanás foi decretada quando Jesus morreu na cruz. A vitória de Satanás foi decretada quando Cristo ao terceiro dia ressuscitou. A vitória de Jesus foi decretada quando Ele morreu na cruz. E a derrota de Satanás foi decretada quando Ele morreu na cruz também. Ainda bem que isso aí é para os irmãos, para ver se os irmãos estavam graças a Deus. Nessa parte, irmãos, não era o Espírito Santo que estava falando. Era o homem que é falho. Mas quando Jesus morreu na cruz, a derrota de Satanás foi decretada. Quando Ele ressuscitou no terceiro dia, a derrota foi decretada. E a vitória de Cristo, e a nossa, estamos em Cristo também. Então, pode ser que no meio do caminho, a gente sofra alguns reveses. Porque esse é o objetivo de Satanás. Se nós não estivermos olhando para Cristo, pode ser que a gente caia algumas vezes, mas se nós nos arrependermos, olharmos para Cristo, Ele vai nos levantar, e no final nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. A Satanás está destinado o lago de fogo, está derrotado por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Cristo não volta, nós precisamos estar conscientes dessa batalha. E se nós sairmos daqui, irmãos, nesta noite, conscientes disso, eu tenho certeza que nós teremos chance muito mais de sermos vitoriosos nessa semana, na nossa vida. Na próxima semana, ou na outra, dependendo da programação da semana que vem, nós vamos continuar com essa mensagem. Nós vamos meditar sobre a armadura de Deus, sobre as armas que Deus nos dá para enfrentarmos esta batalha espiritual. Mas mesmo antes de vermos os detalhes dessa armadura de Deus, meus irmãos, basta nós sabermos que nós podemos nos fortalecer no poder de Deus. E se nós nos fortalecermos no poder de Deus, nos apropriarmos desse poder, nós vamos passar pelo dia mal, mas no final de tudo nós vamos permanecer inabaláveis em Cristo Jesus, pelo poder de Cristo, pela obra de Cristo na cruz. Creia nisso, fortaleça-se, vigie e ore, e certamente você será vitorioso. Você está sendo tentado, resista. Você está sendo provado, você está passando por um momento difícil na sua vida, a sua fé está sendo provada, a nossa fé é provada o tempo todo. Permaneça firme. Nunca
duvide do amor de Deus por você. Por mais difícil que esteja a sua vida, nunca duvide do amor de Deus por você. Deus te ama, Deus está cuidando da sua vida. E você vai ter vitória. Se você caiu em pecado, e o crente, quando cai em pecado, ele fica com o coração triste, amargurado. Glória a Deus por isso, porque a pessoa, quando peca e fica triste, é porque ela tem o Espírito de Deus ali e incomoda. Arrependa-se, chore na presença de Deus, peça perdão. Deus é misericordioso. Restaure a sua comunhão com Deus e siga em frente. Siga em frente. Aproprie-se da armadura de Deus. Fortaleça-se no Senhor e siga em frente. Deus te ama e Ele vai te fazer vitorioso para você não cair no morro. Confia, se fortaleça no Senhor, ore, confie nele. Deus te fará vitorioso. Deus nos fará vitoriosos. Porque nós somos a igreja do Senhor. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Então nós precisamos estar fortes, fortalecidos para essa batalha. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na vida do irmão, na minha vida, para que nós, como igreja, sejamos ricamente usados por Deus neste mundo. Porque este mundo, irmãos, está perdido e está no meio dessa batalha sem ter conhecimento dessa batalha. E nós que temos esse conhecimento da batalha espiritual que está sendo travada, nós temos uma responsabilidade de levar a luz de Cristo para esse mundo. Então precisamos nos fortalecer para que tenhamos condições dadas por Deus de sermos luz nesse mundo. Que assim seja na nossa vida, na vida da nossa igreja. Amém? Oremos ao Senhor. Deus e Pai, que a Tua palavra continue falando no nosso coração e que o Teu Santo Espírito complemente, ó Deus, aquilo que foi falado aqui nesta noite, apesar das limitações do pregador, ó Deus, que a Tua palavra, que é verdadeira, que é perfeita, cumpra o propósito do Senhor e não volte vazia para o Senhor, mas produza os frutos que o Senhor deseja na minha vida e na vida de cada irmão presente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar o hino 388, Santifica a Tua Igreja.